Boa noite a todos, estamos juntos aqui no seu canal Hermenêutica, Ser e Interpretação. Um canal para argumentar, dialogar e para pressupor sobre assuntos filosóficos. Hoje, continuando uma série de até abordagens e aulas e argumentações que estamos tendo em Heidegger, Martin Heidegger, dentro até da proposta do idealismo alemão, né, que é também uma playlist que nós temos aqui no canal. Iremos falar sobre um assunto que ele abordou como a essência da linguagem, no seu livro Essência da Linguagem, falando que a essência da linguagem é a própria, que a linguagem, na verdade, né, a linguagem, ela é a essência do homem. Então é sobre esse assunto, linguagem, essência do homem, que iremos tratar hoje, pautado nos pressupostos, nos argumentos e nas devolutivas filosóficas de Martin Heidegger. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se não é inscrito, a dar o seu like contribuidor e a compartilhar o nosso conteúdo. Muito bem. O Martin Heidegger, nessa sua obra Essência da Linguagem, falando até sobre o homem e linguagem e a relação linguagem-homem, ele vai ir muito além do contexto comunicação e vai desenvolver uma argumentação também relacionada a linguagem ser a essência do homem, ser o que identifica o homem, ser o que marca o homem, ser o que registra a existência e a história do homem. Ele vai dizer que a linguagem humana ela é previamente estabelecida na natureza e ela é a essencialidade do homem. E é na linguagem que o homem demonstra a sua expressão. É na linguagem que o homem também reúne e propõe o colher, o viver e o pensar. Por que o colher, o viver e o pensar? O colher porque o que ele fala causa reflexos da sua manifestação, do seu pensar, do seu viver, do seu interagir e, claro, tem as consequências. E consequências que constroem ou desconstroem a sua essência de vida. Já o pensar é o reflexo, é o sentir, é o visualizar, é o conceber, é o refletir e ir além do seu tempo no tempo, alcançando as esferas que compõem esse círculo templário, esse círculo existencial em que o ser está inserido. Então, a linguagem ela é também uma essência do pensar, é um produto do pensar, é um reflexo do pensar, é um resultado verbal do pensar. E o outro que ele também coloca aqui, além de também o reunir. Porque a linguagem reúne o pensamento, a linguagem reúne as emoções, a linguagem reúne os reflexos, a linguagem reúne os pensamentos, o seu fator sensorial, que é além dos sentimentos,
mas as questões sensitivas, sensoriais, como os impactos dos órgãos, dos sentidos, não é? O que sentiu no paladar, o que ouviu, o que tocou, o que viu, são linguagens extraídas do sensorial. Do sensorial que sente, que percebe, que visualiza, que está presente porque tem um peso, porque tem um espaço em que está preenchendo, mas também comunica-se porque tem um idioma, porque tem uma palavra, porque tem um verbo, porque tem uma língua e porque tem uma expressão, e automaticamente é o fruto elementar que reflete a verbalização e comunicação da sua razão, da sua essência, da sua existência. Mas Heidegger vai ir mais à frente e vai dizer que quando o homem ele exprime a linguagem, ele está exprimindo e imprimindo o seu domínio, está imprimindo a sua tradição, está exprimindo o seu pensamento, a sua racionalização, o seu interrogar, o seu questionar, o seu inquirir. Então, é a essência distinta da verbalização, do sentido restrito, da natureza dialogal que é exprimida e manifestada na linguagem. O homem tem linguagem porque o homem, ele é um ser existente. Ele é manifesto. Então a linguagem é algo que pode ser o elemento identificador dessa existência, dessa indicação que ele é um ser pensante, que é um ser racional. Porque a linguagem viabiliza a sua manifestação, a sua interação e a sua comunicação com outros seres e com ele próprio. E aí está o diferencial do homem para o animal, que o homem tem uma comunicação que vai além de um instinto, porque ela é uma comunicação viabilizada por emoções, por sentimentos, por reflexões, por deduções, por manifestações multidiversas, multiplurais, que estão também dentro do contexto cultura, intelecto, como elementos propulsores e até posso dizer impulsionadores do cognitivo, como expandindo o cognitivo para causar os reflexos e descobertas do conhecer, do saber, que são elementos triapedagógicos da mente e do reflexo do ser em sua abordagem e comunicação. Então, pensar Heidegger é pensar no todo da linguagem. Pensar Heidegger é pensar no todo do olhar comunicativo. Pensar Heidegger é pensar da essência do homem a partir da sua comunicação, do seu visualizar verbal e do seu expor entre uma oratio e ratio, ou seja, a oratória e a razão. E entre a oratória e a razão, a linguagem é constituída, construída e é tornada
conteúdo laboral. E é isso que Heidegger expõe, argumenta, trata, discorre e discute nas suas abordagens, até sobre Herder como o mentor a partir de um personagem que é o fator comunicação e a comunicação que sai dele como resultados da sua essência e da sua essencialidade e que fazem parte das suas, vamos dizer assim, postulagens em conferências sobre a linguagem, em que cada uma ele compõe uma essencialidade, uma caracterização e um princípio desta, nem vou dizer essencialidade, desta identificação manifestária do ser enquanto ente, enquanto ratio, razão, enquanto oratio, comunicação e oratória, enquanto produtor do seu pensamento e comunicador do seu pensamento pela linguagem. Obrigado a todos.